E hoje eu quero falar com você sobre Jesus restaura o seu futuro. Jesus projeta o seu futuro. O tema de hoje é Jesus projeta o seu futuro. E a palavra projetar significa ter uma visão clara do amanhã, uma visão clara do seu dia de amanhã, daquilo que você deseja fazer. Quando um pintor, ele começa a pintar uma tela, dentro dele, e eu quero que você entenda essa minha introdução, porque ela é a chave dessa palavra. Quando um pintor começa a fazer uma tela dentro dele, ele já sabe tudo, como vai ser o céu, como vai ser a paisagem, como vai ser os detalhes, ele já sabe como vai ficar a combinação de cor. É como se estivesse dentro da mente dele, dentro dele, e ele simplesmente exportasse para fora algo que já está dentro dele. Quando nós vemos um artesão que ele pega uma madeira ou qualquer outra coisa, né? Nós vimos alguns dias atrás aqui na nossa noite de talentos algumas artesãs. Quando um artesão pega para fazer um artesanato, ele tem dentro dele exatamente tudo, como, quando, aonde, a maneira, ele já tem o resultado final dentro dele, para depois poder externar e fazer o seu artesanato. Quando você vai construir uma casa, um prédio ou um edifício, e você chega no engenheiro e você fala: olha, eu gostaria de comprar uma casa, fazer um prédio. Ele vai perguntar algumas perguntas para você, e basicamente dentro dele ele começa a montar toda a casa, desde detalhes de hidráulica, elétrica, tamanhos, portas, fechaduras, e é tantos pequenos detalhes que dentro dele ele consegue ter uma visão clara. Passado que ele termina de ter essa visão clara, de fachada, de estrutura, ele começa a colocar num papel tudo aquilo que já está dentro dele. Quando Jesus morre na cruz, ele não apenas apaga o teu passado, ele não apenas restaura o teu presente, o teu dia de hoje, mas ele te dá a capacidade de projetar o teu dia de amanhã. Entenda que para você entender esse conceito, você precisa saber que primeiro precisa estar dentro de você tudo que você quer que aconteça na tua vida, aquilo que você deseja. A capacidade do ser humano de realizar coisas é uma capacidade quase sem limites. Há poucas décadas atrás, era algo improvável que você pegasse um aparelho como esse que eu tenho aqui e você falasse com uma pessoa do outro lado do mundo. Há poucas décadas atrás, era quase impossível você mandar uma mensagem e que a pessoa recebesse instantaneamente. Acontecia um tsunami no Japão, o Brasil ficava sabendo depois de meses e meses e meses. Tudo que você vê que existe na terra é fruto de pessoas que tiveram primeiro uma ideia dentro deles e depois começaram a externar para fora para criar. Veja, o ser humano é três coisas, muito simples de você entender, e não existe outra forma de explicar o homem. O homem é passado, memória, aquilo que ele armazena desde quando nasce, vai lembrando de datas, momentos, atos, feitos, tudo que o homem vive é fruto da sua memória. O ser humano é aquilo que ele é no dia de hoje. Quando você olha para alguém, uma foto de 10 anos atrás, e você olha para ele, hoje ele é resultado de 10 anos atrás, e ele chega ao ponto de hoje. Mas o ser humano também é algo que somente o ser humano pode ser: imaginação. Se você pegar todos os seres criados por Deus, nenhum deles tem capacidade de imaginação, prever, entre aspas, o futuro. Imaginar o futuro, ou seja, estar em um determinado ponto e ser transportado para o ponto aonde gostaria de estar, onde gostaria de fazer o que gostaria de ter.
Nenhum outro ser no mundo consegue, a não ser o ser humano, dizer tal dia vou de férias, tal dia vou em tal lugar, tal dia vou fazer tal coisa. Começa-se a semana, final de semana que vem, eu gostaria de fazer tal coisa, e você pega e faz. Temos aqui algumas pessoas que nos visitam de outras cidades, lá de Chapecó, que estão aí visitando os familiares. Eles podem ter planejado a sua viagem 1 mês, 2 meses antes, 3 meses antes. Eles dizem: olha, na Páscoa irei passar com vocês. Quer dizer, capacidade de projetar o seu futuro, capacidade de ser transladado do presente para onde gostaria de estar. E diz a Bíblia, e eu tentei, eu falei: meu pai, como é que eu vou falar sobre futuro, mostrando para as pessoas como o Senhor trabalha para ensinar as pessoas sobre futuro? E eu gostaria de falar com você sobre um texto dos mais conhecidos da Bíblia, e daí eu quero tirar alguns ensinamentos que possam te ajudar a você ver como Deus projeta o teu futuro. E você vai ver que no final se resume a uma única frase. Teu futuro se resume a uma única frase. Mas antes disso, eu quero extrair algumas coisas desse texto. O livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 até o 48. Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 48. Você pode acompanhar na tela. Diz o seguinte: depois que chegaram a Jericó, e ao sair de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão estava ali, estava sentado à beira do caminho um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouvira que era Jesus o Nazareno, começou a clamar, dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam, dizendo para que se calasse, mas ele chamava ainda mais alto: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Esse texto bíblico mostra a realidade da história do ser humano de uma maneira simples. Esse homem nascera cego e tivera toda uma vida na cegueira e na escuridão. Eu não sei se você consegue imaginar o que é não poder enxergar o mundo, não poder enxergar as coisas. É você ter uma vida escura, onde só existe uma cor preta. Você não consegue discernir absolutamente nada, imagens, você não consegue cores, texturas, tamanhos, nada. Diz a Bíblia que esse homem, ele tinha um passado, e o passado dele era de uma cegueira desde nascença, e ele nunca conseguira ver absolutamente nada. Se você pedisse para ele como foi o teu primeiro ano de vida, ele ia dizer: escuro. Como foi quando você fez 10 anos de idade? E a resposta dele, passado, seria a mesma: escuro. Quando ele completara 18 anos, chegar à maioridade, você poderia perguntar: e como foi os teus 18 anos? E ele ia responder: meu passado foi escuro. Até o dia que você se encontra nessa cena, que ele tem um encontro com Jesus. O presente desse homem era um presente de dificuldade. Não havia absolutamente nada que ele pudesse pontuar de alegria. Uma pessoa que está escravizada a vida inteira, por anos, por todo um processo de sofrimento e luta diária, não há nada que extrair dele de bom. Se perguntasse para ele: você é feliz? Possivelmente ele ia dizer: olha, que felicidade. Não consigo nem me matar, porque eu não consigo nem pegar uma coisa para me matar. Eu tento ser atropelado, mas eu não sei onde é que estão os carros. Eu tento pular do precipício, mas não sei onde é que está o precipício. Eu tento pegar uma faca, não sei onde é que está a faca. Quer dizer, o meu dia de hoje é um dia terrível. Não há nada de novo, não há nada de alegria. Aí volto a lembrar de um personagem muito famoso, que possivelmente diria o seguinte: ó céus, ó terra, ó vida. E era a situação que esse homem se encontrava. Um passado escuro, um presente totalmente dificultoso, totalmente problemático. Mas diz a Bíblia que ele tem um encontro com um homem chamado Jesus. E esse homem, no seu dia de hoje, ele apresenta muitas coisas que nos ensinam
E cada uma dessas situações, ela representa o que é a vida do homem no dia de hoje, que quer projetar o seu futuro. Esse homem é o diagnóstico da humanidade, é o diagnóstico, quem sabe, de você, é o diagnóstico, quem sabe, dos teus parentes, dos teus familiares, do dia de hoje, que querem ter um futuro diferente, mas hoje estão vivendo o caos, o terror, algo extremamente ruim. Diz a Bíblia que aquilo que ele pede para Jesus é que Jesus tivesse compaixão dele. Presta atenção, não para mudar o seu passado, não para apagar o seu passado. Ele pede compaixão de Jesus, não para mudar o presente do dia dele de hoje, para que Jesus desse uma esmola para ele, para que Jesus fizesse algo que trouxesse o mínimo de conforto para ele. Mas o pedido desse homem era uma mudança, uma projeção para o seu futuro. Quando ele começa a clamar a Jesus, ele não queria continuar no presente que ele estava, ele não queria entender, apagar o seu passado. Quando ele começa a clamar a Jesus, ele vê uma possibilidade de um homem que pudesse mudar o futuro dele. Aí você vai ver, livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, e vou te anunciar coisas grandes e firmes que ainda você não sabe. Quando ele começa a clamar a Jesus, ele começa a clamar com um pedido: mude o meu futuro, mude o meu futuro. Senhor, eu quero que o Senhor mude quem eu sou, não quero mais viver assim. Recorde que esse homem representa a humanidade no dia de hoje. O primeiro aspecto que você encontra nele, que você encontra em quase todo mundo, é um tipo de cegueira. No caso desse homem, sim, uma cegueira física, mas ele não era cego de visão, ele não era cego de imaginação, ele não era cego de projeção. Diz a palavra de Deus que no livro de Gênesis, no capítulo 13, no versículo 10, e eu quero que você entenda esse paralelo que eu vou fazer, diz que quando Abraão e Ló estavam juntos, cada um deles teve um olhar, uma visão. Diz o texto: e Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entrara em Zoar. Para que você entenda o contexto dessa história, Abraão e Ló, eles se deparam em um ponto onde eles não podiam mais andar junto, e Deus diz o seguinte: escolhe cada um pedaço de terra, escolhe cada um futuro. Ouça, escolhe cada um futuro para si. Você vai ter a capacidade de escolher algo lá na frente. E o texto que eu acabei de ler diz que Ló, quando ele olha, ele vê campinas, ele vê algo florescido, ele vê plantas, ele vê frutas, ele vê um monte de coisas, ele vê arbustos, ele vê nascentes de rio, ele vê pássaros voando, e ele diz o seguinte: bom, é aí que eu tenho que ir. Se existe um lugar que vai dar certo a minha vida, é esse lugar. E diz que ele olha com os olhos físicos, mas sem uma visão, porque os olhos físicos te levam aonde você quer, de maneira que é enganosa. Isso que eu quero te mostrar. E ele vai, e ele chega naquele lugar, e ele fica ali por um tempo. Depois a vida dele começa em ruína, destruição, miséria, e ele entra em decadência. Já a Bíblia fala que Abraão, ele tem um olhar, e ele pega o olhar onde é que havia um deserto, não havia rios, não havia plantas, não havia absolutamente nada. Porém a Bíblia fala que a visão de Abraão foi uma visão de futuro guiado por Deus. Deixa eu dizer algo para você: aonde Abraão foi, Abraão prosperou. Abraão encontrou água no deserto, Abraão floresceu no deserto, Abraão constituiu família, levantou patrimônio. Abraão foi abençoado, reabençoado, ultra abençoado, mega abençoado, porque Deus estava com ele, fruto de uma visão daquilo que Deus queria para ele. A cegueira desse homem é uma cegueira onde todas as pessoas quase se encontram.
sem uma projeção de futuro. E quando tem uma visão de futuro, é uma visão humanista, é uma visão humana, é uma visão onde Deus não se encontra, aonde o querer estar lá é um querer sem a presença de Deus. Há poucos dias atrás, um dos jovens mais bem-sucedidos do Brasil, que é um comediante chamado Whindersson Nunes, não sei se você já ouviu, tem um avião, tem uma casona, um menino humilde, pobre, que tinha uma visão de futuro limitada. Ele busca, ele tem, ele quer, e ele trabalha, e ele consegue, compra avião, carro, casa, faz tudo o que ele sonha, e hoje ele dá uma declaração: estou em depressão, me sinto sozinho, falta algo, estou triste, não pensei ainda em tirar minha vida. Mas quando a pessoa fala isso é porque ela já pensou sem saber que pensou. Chegou no futuro, presta atenção, chegou no futuro que ele tanto sonhava, mas faltou algo. Ló chegou no futuro que ele tanto sonhava, mas faltou algo. Faltou a presença de Deus junto com ele. Esse cego se encontra nessa mesma situação. Você, quem sabe, não tem uma visão para a tua família, você não tem uma visão para os teus filhos, não tem uma visão para a esposa, para o esposo, não tem uma visão de trabalho, você não sabe nem o que vai fazer daqui a um ano. E mais, quando você sabe o que vai fazer, é uma visão extremamente limitada por algo que Deus, quem sabe, não está com você. Quando esse homem começa a gritar: filho de Davi, tenha compaixão de mim, ele estava dizendo o seguinte: eu não tenho olhos físicos, mas eu tenho olhos espirituais, eu tenho uma visão, que se há alguém que pode realizar um milagre, que pode projetar o meu futuro, esse homem é Jesus, e ele está aqui. Ouça, quando você entende que a visão é algo que não se deve ser feito por conveniência, mas por propósito, Deus projeta o teu futuro. Tudo aquilo que você olha por conveniência, você pode até chegar lá, mas não significa que você vai ser feliz. Mas quando você olha por causa de um propósito, você pode ter certeza que algo grande acontecerá na tua vida. Eu gosto de falar sobre esse tema de cegueira, porque nem todo mundo consegue enxergar a vida diferente, consegue ter dentro de si aquilo que ele deseja no seu dia de amanhã. Meu pai sempre conta uma piada, uma história de um bêbado, que ele estava, debaixo de um poste de luz, e ele estava assim, e ele olhava assim, e ele fazia assim, e lá de longe vinha alguém, lá de longe vinha alguém e falava: meu Deus, o que aquele cara está fazendo lá? E o bêbado estava lá, assim, olhando e procurando. E aí o cara falou: eu vou lá ajudar ele, ele não está encontrando, está 10 minutos lá e não achou. E ele chega lá e diz: ei amigo, o que você está procurando? Você perdeu o quê? Eu perdi a minha chave. Você perdeu a tua chave? Vamos procurar então. E o cara começa a procurar junto com o bêbado, e vai, meia hora, e ele não encontra. Ele fica ali naqueles 2 metros quadrados e nada, e ele diz: amigo, vem cá, você tem certeza que você perdeu aqui a chave? E ele diz: na verdade eu perdi lá no escuro, mas é que aqui está claro, eu estou procurando aqui. Aqui está claro, eu estou procurando aqui, porque aqui é conveniente eu procurar o meu futuro, sendo que eu perdi o meu futuro lá atrás. Deixa eu dizer algo para você. Quando você busca o teu futuro para fazer conveniências para você mesmo, possivelmente você pode se enganar, assim como Ló se enganou. Sabe, Jesus não estava sozinho nesse momento, ele estava cercado de uma grande multidão, cegos espirituais. Todo mundo conseguia ver Jesus, mas ninguém conseguia ver o que Jesus poderia fazer no futuro deles. E aí esse cego de longe, ele com os olhos espirituais, com uma visão de futuro diferente, ele começa a clamar: filho de Davi, tenha compaixão de mim, quero que o Senhor mude o meu futuro. A segunda coisa que você vai ver, que existe em pessoas, primeiro, é que elas são cegas, elas podem estar na luz procurando algo que elas perderam lá atrás. A segunda coisa que você aprende com essas pessoas é que a maioria delas estão assentadas, porque assentado é muito melhor do que ficar de pé.
Assentado é muito melhor. Só que para você alcançar o teu futuro, você precisa não estar assentado. Diz a Bíblia, mais para frente eu vou ler depois, que esse homem dá um pulo e ele começa a ir em direção até Jesus. A maioria das pessoas estão assentadas, confortáveis, querendo um futuro diferente, sem fazer absolutamente nada. Querem resultados bons, mas sendo que as suas atitudes são atitudes ruins. Querem resultados, mas o seu resultado não está de acordo com os seus feitos, os seus atos, com aquilo que ele faz. Você vai encontrar milhares de pessoas que querem mudar de vida, verdade ou não? Mas não querem sair do lugar. Você vai encontrar pessoas que estão sofrendo com doenças, com câncer, AIDS, depressão, problemas de toda classe de enfermidade, mas não querem se levantar, porque preferem mudar de vida, ter um futuro diferente sentados. E deixa eu dizer algo para você, quando você está sentado, tudo que se move passa, mas você permanece o mesmo. E assim a humanidade está, elas querem que Jesus mude o futuro, mas não querem caminhar em direção até Jesus. As pessoas querem que Jesus tenha um futuro brilhante, querem que Jesus faça algo maravilhoso, querem que Jesus projete algo que seja grandioso, mas não querem se levantar para fazer algo diferente daquilo que eles estão fazendo. Você imagina um homem velho, o que ele fazia? Ele já tinha um roteiro mental dentro dele, acordava de manhã, botava roupa ou não botava, ou ficava com a roupa que ele tinha, que era um trapo, alguém pegava ele, levava ele, colocava ele ali sentadinho, e ele passava 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, passava um dia inteiro assentado. Se você pegar, você vai ver que hoje há algo muito forte, e existe uma palavra para isso, chamada procrastinação. Nada mais é do que vou deixar para fazer amanhã aquilo que eu posso fazer hoje. Só que daí chega amanhã, tu fala, eu vou deixar para amanhã aquilo que eu deveria fazer hoje. E daí chega na quarta, tu fala, eu vou deixar para quinta. Quando chega na quinta, tu fala, eu vou deixar para sexta. E aí passa-se uma semana e você continua na mesma, assentado, querendo que Deus faça algo por você. Terceira coisa que você aprende, porque eu quero ser simples para você, que ele estava ali mendigando. E esse mendigar é o que mais afeta a humanidade no dia de hoje. É ser alguém que sempre vai depender do bom coração de outras pessoas. E aqui é muito comum acontecer isso, nessa região litorânea. Você já não foi parado para alguém pedindo dinheiro, pedindo ajuda? Esses dias nós estávamos numa reunião de pastores em Itapema. Preciso de ajuda. Saiu. De repente chega outra. Preciso de ajuda. É como se, claro, é muito mais fácil você pedir uma ajuda do que você fazer. Deixa eu dizer algo para você. 1 ano depois, que futuro que essa pessoa tem? 2 anos depois, 3 anos depois, 10 anos depois, 50 anos depois, que futuro que ela tem? Nenhum. E diz a Bíblia que esse homem estava sentado, mendigando provisões diárias. Sempre vai necessitar da ajuda de alguém. Você nunca vai conseguir fazer nada sozinho, se você não tiver um encontro com Jesus, e que Ele possa projetar o teu futuro, fazer com que você entenda que o único capaz de mudar a tua história, de trazer para você uma realidade de autossustentação, é em Jesus. Senão você sempre vai estar mendigando alguma coisa. Quem sabe com a tua família, mendigando alguma coisa com o governo, mendigando alguma coisa com algum setor, mendigando alguma coisa com alguém, tal. Sabe, o ser humano, ele está longe de estar no propósito de Deus. Por isso que quando Jesus morreu na cruz, a Páscoa em si, o povo 400, deixa eu lembrar você da minha pregação de ontem, 430 anos escravo, comendo batata, cebola, sendo escravizado. Quando tem um encontro com Deus, Deus muda a realidade deles, apaga o passado da escravidão, liberta eles e diz o seguinte: agora vocês vão sair daqui e vocês vão ir para lá, terra prometida, quer dizer, projeção de futuro. Vocês vão sair daqui e vão ir para lá.
E diz que o povo começa a marchar rumo à terra prometida. O que Deus quer fazer com você, não importa se você nasceu de uma família pobre, se você teve uma vida sofrida, se até hoje você é alguém que depende, que é alguém que ainda necessita de ajuda dos outros, o que Deus quer fazer com você, por meio da cruz de Cristo, é projetar uma vida diferente para você, um futuro diferente, mostrar para você, você está no ponto X, agora eu vou levar você ao ponto Y. Até hoje você dependeu de pessoas que pegassem na tua mão e te trouxessem aqui para você ficar pedindo dinheiro. A partir de hoje você vai sair daqui e você vai trabalhar por conta própria, você vai sustentar a tua família, você vai ajudar os outros, você não vai mais depender de ninguém. Você vai ser alguém que eu serei a tua fonte de sustento, eu serei o teu provisor, eu serei aquele que vai te dar as coisas que você necessita. Deixa eu dizer algo para você, enquanto você ficar dependendo de homens, você nunca vai conseguir receber aquilo que Deus tem para a tua vida. Enquanto esse homem era dependente de um que outro que desse esmola, ele nunca teve e nunca poderia ter um encontro com Jesus. Quando ele tem um encontro, ele para de depender de homens, e agora a única dependência dele é Cristo. A quarta coisa que você aprende desse homem, é que ele estava na beira do caminho. Isso é o que você mais encontra. Você encontra pessoas cegas que estão vendo, mas não veem. Você encontra pessoas que estão assentadas, que querem mudar de vida, mas não fazem nada. Você encontra pessoas que estão dependendo de homens, me dê carona, me faça isso, me faça aquilo, me faça aquele outro, porque estão assentadas. E você vai ver pessoas que estão à beira do caminho. A beira do caminho é algo muito simples. É aquele que está e também não está. É aquele que sabe, mas também não sabe. Antes de começar a reunião, eu falava com um jovem dizendo o seguinte: essa região que nós estamos aqui hoje, é uma região que todo mundo já foi em alguma igreja, todo mundo se diz religioso, todo mundo diz que conhece Deus, mas ninguém vive como para Deus. Todo mundo diz que conhece Jesus, todo mundo acha que tem uma ideia, mas na verdade não se firmam em uma igreja, não tem comunhão com Deus, não fazem o que a Bíblia diz, falam uma coisa, mas o seu corpo faz outra. É que nem o Michael Jackson, né? Eu não vou andar para trás, mas ele está caminhando, mas o caminhar dele é para trás. Um dia na noite de talentos eu vou caminhar que nem o Michael Jackson, fique tranquilo, né? Eu prometi que ia fazer, mas eu não fiz. Olha só, à beira do caminho. A beira do caminho é a seguinte: Grêmio ganhou, sou gremista. Inter ganhou, sou colorado. Avaí ganhou, sou Avaí. Figueirense ganhou, sou figueirense. Eu sou qualquer coisa, menos a única coisa que eu deveria de ser: alguém que está no caminho, à beira do caminho, próximo, mas não dentro. É como aquela pessoa que ela fica em cima do muro, ela está e também não. Se for conveniente, eu entro, se não for conveniente, eu saio, e eu fico ali. Eu não consigo entender como uma pessoa pode fazer isso. Claro, por que ele estava na beira do caminho? Porque se ele entrasse no caminho, ele seria destruído, porque ele não tinha uma visão física. Então eles colocam ele ali assentado, atrapalhando os ciclistas, né? Aqui você liga o jornal, que é a ciclovia de não sei o que, não tem uma viva alma que anda de bicicleta naquele lugar, não tem que ter a ciclovia tal, não pode fazer isso por causa da ciclovia. Ele poderia atrapalhar um ciclista, poderia atrapalhar um atleta, um corredor, poderia atrapalhar, e ele estava ali atrapalhando todo mundo. Porém, quando você fala estar à beira do caminho, você vai ver algo. Mateus capítulo 13, versículo 19, aquele que está à beira do caminho significa alguém, uma classe de pessoas. Diz o seguinte: a todo que ouve a palavra do reino, não entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. São palavras, são pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não conseguem entender ela, porque
o diabo vem e rouba. E mais uma vez ela fica à beira do caminho, mendigando. Sabe que um estudo americano disse que quase unanimidade, 100% das pessoas que vão à igreja, quase unânime, vão sempre para pedir algo, nunca para agradecer. Mendigos espirituais. Eu vou na igreja porque eu quero que Deus me dê algo. Eu vou na igreja porque eu quero que Deus me dê algo. Eu vou na igreja porque eu preciso pedir algo. E diz que aquele que ouve a palavra de Deus e não consegue entender, não consegue entrar no seu coração, vê o maligno e o arrebata, rouba dele. E aí mais uma vez ele fica mendigando, até o dia que ele tem um encontro com Jesus. Sabe? Ele faz algo que é o start para Jesus projetar o teu futuro, é o querer. Jesus nunca vai além do querer do ser humano. Quando esse homem está nessa situação caótica, vindo de um passado terrível e de um presente sofrido, ele toma a atitude de clamar: filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o clamor dele foi mais alto do que todos os outros. Seu futuro começa em você querer que Jesus projete o teu futuro. Só que o engraçado disso, o engraçado dessa ideia, é que você tem que tomar cuidado, porque há pessoas que querem muito mais do que você. Olhe para a pessoa que está do lado e diga o seguinte: você tem cara, fala para ela assim, você tem cara de quem quer que o futuro seja muito bom para ti. Sabe qual é o problema de você encontrar Jesus e querer que Ele projete o teu futuro? É que tem gente que quer muito mais do que você. Esse que é o grande problema. Por isso que as pessoas falavam o seguinte: ei, fica quieto, porque há pessoas que sempre vão querer que o teu futuro não seja um futuro bom. Sempre haverá pessoas que vão dizer: você não pode, você não consegue, teu sobrenome é tal, tua conta bancária é tal, você é dessa cor, você estudou até tal e série, você é assim, tal. Sempre vão colocar você para baixo. Sempre haverá pessoas que vão dizer que o teu futuro não é um futuro brilhante. Porém, basta você querer. Quero mais do que todo mundo. Por isso que ele clama: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Fica quieto. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Fica quieto. Filho de Davi. Não posso gritar que, né, tem crianças aqui. E ele: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quer dizer, quero muito mais do que os outros que Jesus mude o meu futuro. Vamos lá, deixa eu fazer um teste. Bata a palma aí, Alisson. Uma palminha. Uau, olha que querer lindo, harmonioso, né? Olha que querer, sou tão lindo no meu ouvido. Parecia um gentleman, um inglês, um cavalheiro. Mas você vai se deparar com alguém, Maurício, que quer um pouco mais do que ele. Bata a palma aí. Eu acho que está na mesma situação. Opa! Jesus fala o seguinte: bom, esse cara quer um futuro brilhante, mas esse aqui quer um pouco mais. Me chamou a atenção esse aqui. Esse aqui está melhor do que esse, me chamou a atenção aquele ali. E de repente vai para o lado e ele fala o seguinte: opa, alguém chamou a minha atenção. Tem alguém que quer um futuro brilhante, diferente. E você vai ver que ele começa a clamar: filho de Davi, cala a boca, filho de Davi. Quanto mais alto ele chama, mais ele está mandando um sinal, uma resposta. Ele está mandando quero que Jesus transforme a minha vida. Jesus não parou para ninguém nesse dia, a não ser para esse cego, porque o ato dele chamar foi diferente de todos os outros. Você quer que Jesus projete o teu futuro? A primeira parte é você querer chamar a atenção dele mais do que os outros. Eu sempre digo que você pode estar lá 3 horas da manhã na tua cama, deitado, dormindo, num sono danado. A mulher
né? Porque o homem está, não, quer dizer, o homem, porque a mulher está, né, tá acordada, roncando, desgraçado, para de roncar, e ele 3 horas da manhã, roncando, e a mulher lá tendo, né, querendo dormir, não consegue, 3 horas da manhã, essa família lutando, ela querendo dormir, ele dormindo e tal, e de repente 3 horas da manhã, tem alguém que está lá, Senhor, muda o meu futuro. 3 horas da manhã, aquele está dormindo, e esse está aqui, Senhor, muda o meu futuro, projeta o meu futuro. Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha família. Eu sou cego, eu estou assentado, eu sou um aleijado, eu preciso, estou mendigando, eu não tenho como o Senhor muda o meu futuro. Deixa eu dizer algo para você. Você acha que quem está chamando a atenção de quem? Aí Jesus olha e diz assim, meu Deus, essa família é o terror, nem eu aguento o ronco desse homem, é melhor eu ficar ouvindo aqui as preces desse que quer que o Senhor mude o futuro dele. Está na hora de você entender algo. O futuro que você deseja nasce primeiro dentro de você. Você precisa estar incomodado muito, mas muito com a tua vida atual. Você precisa estar extremamente desconfortável. Você precisa estar extremamente inquieto, dizendo, meu futuro eu não quero, não nasci para ser um cego, assentado, mendigando à beira do caminho, não quero isso para a minha vida. Senhor, muda a minha vida. A projeção de Jesus na tua vida parte quando você se incomoda com o teu presente. Quem sabe Jesus nunca mudou a tua vida, porque você nunca se incomodou a ponto de dizer que queria um futuro diferente do que você tem hoje. Olhe para a pessoa que está do teu lado aí, prega para ela e diz o seguinte, você está satisfeito com o teu futuro? Eu falo isso porque não precisa ser um gênio, você não precisa ser espiritual, você simplesmente precisa ser alguém que consegue visualizar. Vem alguém que fala para você, pastor, eu queria isso, você olha para a atitude dela, jamais ela vai conseguir chegar lá, porque falta algo, falta o querer. Verdadeiramente falta o querer no seu coração, mas o querer de gritar a certo ponto, de chamar a atenção de Jesus. Olha que interessante, Marcos 10, 49, quero terminar essa minha palavra. Marcos 10, 49 diz o seguinte, parou pois Jesus, chamai-o, chegaram o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Aqui eu imagino alguém, como que pode alguém ter mau ânimo para ter um encontro com Jesus? Como que pode? A palavra aqui é se alegre, fique feliz, levante-se, saia da onde você está, porque o mestre está te chamando. Diz a Bíblia, versículo 50, coloca na tela o versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, deu um salto, se levantou e foi ter com Jesus. Agora você imagina, ele está sentado, rouco de tanto berrar, ele já está quase chorando de tanto berrar, de clamar e tal. De repente ele para. Ei, tenha bom ânimo, o mestre te chama. Aí ele mete um sorriso no rosto. Ele se coloca de pé, ele pega a capa dele, né? Eu tinha que ter um óculos escuro agora para fazer essa cena, né? Ele mete a capa dele, ele diz o seguinte, irmão, essa capa é a capa do velha vida, é a capa do meu passado, é a capa do meu presente. A capa simboliza a cegueira da época. Todo cego, todo aleijado, todo paralítico, todo leproso tinha uma capa preta que representava a miséria, a escória. Ele pega aquela capa, ele joga fora, quer dizer, olha só, já acabei, meu passado, meu presente já não me pertence mais. E diz que ele sai correndo, e ele vai correndo e bate num, bate no outro, e ele chega até Jesus feliz. Por isso que eu falo, às vezes algumas pessoas chegam na igreja com uma cara que não dá. Claro, brigaram com a esposa, brigou com o esposo, brigou com o filho, não sei o que, chega na igreja bufando. Não, ouça, quando você vem diante de Deus, você tem que vir com um sorriso no rosto, porque Ele sempre quer mudar o teu futuro. Tenha bom ânimo, o mestre te chama. Chegou a hora de você ir para a célula, se alegre, porque você vai ter um encontro com Jesus. Chegou o dia de você vir no culto, se alegre, porque chegou o dia de você ter um encontro com Jesus.
e ele joga a capa dele, e quando ele chega diante de Jesus, algo lindo acontece. Ele encontra Jesus. Versículo 51. Aqui está o segredo sobre Jesus projeta o teu futuro. Jesus é um gênio. Deixa eu falar algo para você. Jesus é um gênio, porque o projeto de futuro de Jesus é o projeto mais simples da face da terra. Olha o que diz no versículo 50 aí. Quando o cego chega diante de Jesus, Jesus pergunta o seguinte: bom, eu sou o alfa, o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou Deus na terra, eu sou o Todo-Poderoso, não há limites para mim, eu posso todas as coisas, não existe nada, ouça cego, não existe nada que você vai me pedir que eu não possa fazer, e eu quero mudar o teu futuro, e para mim mudar o teu futuro eu vou fazer apenas uma pergunta: o que você quer que eu te... Eu não sei se você consegue entender isso. A projeção de futuro de Jesus para a tua vida está baseada em uma única pergunta: o que quer que eu te faça? Se ele pedisse: Senhor, eu tenho 1,40 m e eu quero ter 2 metros de altura, Senhor, estou vivendo de esmola, quero, já que Judas lá na frente vai pedir 30 moedinhas de prata, esse bobalhão, esse nó cego que não entende nada, eu quero um caminhão de ouro. Senhor, sou feio pra caramba, eu quero ficar bonito pra chuchu, eu quero encontrar uma esposa, família, eu quero ficar bonito. Olha o que é a projeção de futuro de Deus por meio de Jesus para a tua vida. Senhor, nunca fui casado, gostaria de casar. Jesus já tirava a costela dele, já fazia a mulher dele ali do lado, eles veriam felizes para sempre. Jesus, eu sofro muito, porque aonde eu fico, na beira do caminho, é muito sol, planta uma árvore ali para mim ficar na sombra. O que eu quero mostrar para você é que a pergunta de Jesus sobre o teu futuro, presta atenção, a pergunta de Jesus sobre o teu futuro é uma: o que você quer que eu te faça? Quando você fala de futuro, Jesus está dizendo o seguinte: não interessa o que você vai pedir, eu posso fazer todas as coisas. Agora, o que é que está dentro de você, que você consegue projetar para fora, que você consegue sair, que já está dentro de você, que você consegue ver que não é algo prazer, é um propósito, existe algo maior. Se você consegue tirar de dentro de você e colocar para fora, isso eu consigo fazer. Ouça, esse homem poderia ter pedido qualquer coisa, mas ele pediu algo, ele pediu visão. Meu pai cansou de falar essa palavra, essa mensagem. Ele dizia o seguinte: se ele tivesse pedido dinheiro, ele seria um cego rico. Se ele tivesse pedido uma mulher, ele seria um cego com mulher. Se ele tivesse pedido uma casa, seria um cego dentro de uma casa. Não interessa o que ele pedisse, ele seria um cego com aquilo que ele pedisse. Porque a projeção de Jesus na cruz, quando ele morre nessa cruz e ele ressuscita, ele diz para você algo: o teu passado eu posso apagar, o teu presente eu posso restaurar, mas mais do que isso, ele te dá a liberdade de você projetar o teu futuro, com base numa única pergunta: o que queres que eu te faça? Ele encontra leprosos, os leprosos é a mesma história, a mesma dinâmica, passado, presente e sofrido, encontram Jesus. Aí Jesus: Senhor, se você quiser, você pode me limpar. Sim, eu quero, seja limpo. Mudou o futuro dele para sempre. Todas as pessoas, mulher samaritana, passado terrível, chega até Jesus, está ali num momento que será que eu amo esse quinto homem, não amo, o que vai acontecer da minha vida? Ela encontra Jesus, Jesus muda o futuro dela, projeta um futuro diferente. Todas as pessoas, ouça, que tiveram um encontro com Jesus, tiveram um futuro diferente daquilo que eles tinham até então. Pedro era um pescador, teve um encontro com Jesus, o futuro dele foi transformado com base naquilo que ele queria. Todas as pessoas. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, e eu quero orar por você, é uma bem simples: o que você quer para o teu futuro?
esse cego, possivelmente, quando ele nasceu e começou a entender, ele disse: bom, se um dia eu puder pedir alguma coisa, aquilo que eu quero fazer é pedir que eu possa ter visão. Sabe por que Deus respeita você? E aí há pessoas que dizem o seguinte: você já está desenhado para fazer assim, você já, desde pequeno, você já está predestinado a tal coisa. Isso é uma mentira. Jeremias 29:11, eu quero orar por você. Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Olha o que é o pensamento de Deus: pensamentos de paz, nunca de mal, para dar a você o quê? Para dar a você o quê? Um futuro. Mas que futuro que é? Em que você mesmo espera. Na minha tradução da Bíblia, né? É um futuro que você espera. Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamento de paz e nada de mal. E quero dar para você o fim, o final, o futuro que você espera. Ou seja, quando você desenha o teu futuro, Deus só respeita ele. Deus sempre vai concordar com você, sempre vai concordar com você. Se você quiser ficar sentado no caminho, não tem problema, ele vai respeitar. Se você quer viver a vida inteira mendigando, não tem problema, ele vai te respeitar. Se você quer ficar dependendo de pessoas, ele vai respeitar. Se você quer ano que vem estar exatamente como você está hoje, não tem problema, ele vai respeitar. Ele sempre vai dar para você o final que você espera. Por isso nessa noite ele quer dizer para você: levanta-se, tem bom ânimo, ele te chama para quê? Para mostrar para você que a morte e a ressurreição dele da cruz te dá a capacidade, você, de projetar um futuro para a tua própria vida. Se você quer ser um empregado a vida inteira, não tem problema, ele vai respeitar e ele vai te abençoar onde você está. Se você quer fazer tal coisa, ele vai te abençoar, ele vai te respeitar e vai deixar onde você está. Mas você pode pegar a essência do futuro de Deus. Deus é o dono de tudo. O que queres que eu te faça?